Olá, irmãos e amigos. Que bom a gente poder estar nesse encontro quase que diário. Louvado seja Deus por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. No dia 5 de julho, dia do meu aniversário, por providência de Deus, concluí um desafio que para mim era muito grande. Escrever todos os dias e postar diariamente um comentário sobre cada um dos provérbios do livro de Provérbios. Fazendo as contas, Provérbios tem 31 capítulos e 915 versículos. Como alguns provérbios têm mais de um versículo, então não foi um total de 905 dias, mas 738 dias. Ou seja, 738 dias consecutivos, todos os dias, diariamente, com sol, com chuva, cansaço, diante de qualquer circunstância, o meu compromisso com Deus eu deveria cumprir. Comecei no dia 26 de junho de 2018 e no dia 5 de julho de 2020 concluí essa exaustiva tarefa. Porém, pela graça e misericórdia de Deus, outros desafios Deus tem posto em meu coração, e como esse agora, de ter uma reflexão diária nos salmos. E são 150 salmos, logo são 150 dias de reflexão. Hoje é o salmo número 89. Então são 89 dias meditando nos salmos. E é interessante nós observarmos que a riqueza da palavra de Deus é imensurável, não dá para a gente dimensionar, porque eu me lembro de um pastor que fez a seguinte pergunta a outros pastores: quem já pregou uma mensagem desse texto? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Só um exemplo, não sei qual foi o que ele deu. E todos os pastores disseram, cada um deles disse: eu já preguei uma mensagem desse texto. Quem já pregou 10 mensagens diferentes nesse texto? Aí, menos da metade levantou a mão. E aí ele perguntou: quem já pregou 50 mensagens diferentes nesse texto? Ninguém. E é aí, para a surpresa de todos, ele falou: já preguei 200 mensagens diferentes nesse texto. Meus queridos, isso prova a riqueza. Mas há outros exemplos mais extraordinários. Por exemplo, o pastor Mark Lloyd Jones, o pastor inglês, passou, escutem bem, 17 anos consecutivos, domingo a domingo, domingo pós domingo, melhor dizendo. Ele pregou 17 anos consecutivos só sobre o Sermão do Monte. E olha que Sermão do Monte são 3 capítulos de um dos 66 livros da Bíblia. Se você fosse pregar somente um sermão para cada livro da Bíblia, daria 66 dias. 66 dias. Um sermão para cada livro da Bíblia. Agora, se você for pregar um sermão para cada capítulo da Bíblia, seriam 1.000 e vamos supor 195 capítulos, ou 1.195 dias consecutivos. E se você fosse pregar uma mensagem para cada versículo, você iria gastar mais de 10.000 dias, o que dividido por 365 daria muitos anos. Então você vê aí a riqueza da palavra de Deus. Ela é de deixar cada um de nós de queixo caído, não só pelo volume de informação, mas pelo que tipo de informação a Bíblia traz. Verdades eternas. O próprio livro de João, que eu recomendo você ler, João capítulo 20, no último versículo, e o último versículo do capítulo 21 do mesmo livro. No capítulo 20, no último versículo, João escreveu: Jesus fez muitos sinais que não daria para contar, mas esses foram contados para que você saiba que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, realmente tem a vida eterna. E no final do livro de João, no capítulo 21, no último versículo, João fala: Jesus fez, durante seu ministério terreno, centenas, muitos milagres, que se fossem contados todos eles, não haveria livro suficiente para registrar. Então veja que coisa maravilhosa. Mas aqui estamos no Salmo 89, fiz apenas um preâmbulo, uma introdução para a gente meditar nesse texto. O Salmo
89 é um salmo longo, tem 52 versículos. Claro que não dá para ler ipsis literis, literalmente cada um dos versículos, mas fazendo um resumo, o Salmo 89 foi escrito por um homem cujo nome é Etã. Etã era israelita, ou israelita. Esse homem, Etã, escreveu esse salmo, que aqui diz no título poema. Então é um poema, mas do que fala o salmo? Há muita informação aqui para nós extrairmos para a nossa vida, ao menos algumas dessas informações, algumas dessas lições, e aqui vamos caminhar. O salmo começa com a seguinte palavra: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Então, o amor do Senhor para com cada um de nós, para com a nossa família, para com as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, esse amor tem que ser exaltado. Esse amor tem que ser compartilhado. Esse amor tem que ser motivo de louvor e gratidão, para dizer: eu te louvo, Senhor, pelo teu amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Então esse amor tem que ser exaltado, tem que ser realmente ser motivo de louvor e gratidão. Mas ele fala: com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Observe que o binômio amor e fidelidade. O salmista aqui, o Etã, ele descreve a sua disposição, ele fala do seu desejo de cantar e de compartilhar realmente o amor e a fidelidade de Deus. Mas uma coisa muito importante: tem gente que canta uma música só porque achou bonita, só porque achou a melodia extraordinária, mas não é algo que tem vivenciado. A música, o louvor a Deus não pode ser uma coisa da boca para fora, tem que ser do coração. Então, que a sua vida seja impactada pelo amor e pela fidelidade de Deus, para que quando você louvar, seja algo do coração, seja algo verdadeiro. Muita gente que canta músicas evangélicas porque admiro, porque eu gosto. A gente sabe cantores populares que de vez em quando nos surpreendem cantando uma música famosa no meio gospel, como assim se fala. Mas para aí, Deus não quer saber, não quer ouvir música. Ele quer ouvir adoração, louvor. Deus não está querendo ser algo da nossa habilidade musical apenas para que possamos dizer o quanto nós podemos e sabemos cantar. Deus não recebe música, como alguém já falou. Deus recebe adoração. Então continua o salmista dizendo: sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste no céu a tua fidelidade. Novamente o binômio amor e fidelidade. Ou seja, nós cantamos daquilo que nós cremos, e nós cremos aquilo que nos foi compartilhado, aquilo que nos foi transmitido. O salmista foi impactado pela pregação, pela comunicação do amor e da fidelidade de Deus. E então, uma vez a sua vida transformada, realmente impactada pelo amor e pela fidelidade de Deus, então ele passa a cantar. Que você também cante, não apenas aquilo que você sabe, que você decorou, que você realmente aprendeu, mas que você crê e que você vive. É interessante no que continua o Salmo 89, no verso 3. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Aqui, o Salmo 89 fala de Davi no passado, mas fala a respeito de Davi quanto ao futuro. No passado, fiz aliança, diz Deus aqui através desse salmo. Eu fiz uma aliança com Davi. Davi foi o ícone, a referência de um rei segundo o coração de Deus, a ponto de todos os reis seguintes serem nivelados a partir de Davi, como este foi um rei que agradou a Deus como o rei Davi, ou este rei não andou no caminho de Davi que agradou a Deus. Davi foi referência. E aí eu pergunto a você:
Você é uma referência para a sua família? Você é uma referência de fé para os seus pais, para os seus filhos, para o seu cônjuge? Você é uma referência de temor a Deus para os seus colegas de trabalho? Você é uma referência de uma pessoa segundo o coração de Deus, realmente, por aqueles que o conhecem nas redes sociais? Então, Davi foi uma referência, por quê? O seu coração foi voltado para Deus. Mas por que que fala do futuro? Porque Deus diz assim: firmarei o teu trono por todas as gerações. Se você ler Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus dizendo, ou melhor, de Davi. Aqui está o túmulo de Davi. Davi morreu e foi sepultado. A prova disso são seus restos mortais, são as evidências da vida dele neste túmulo. Aqui está a prova de que ele viveu, mas também de que ele morreu. Mas como então Deus iria perpetuar o reinado de Davi por todas as gerações? Através de Jesus. Eu convido a ler Daniel capítulo 2, como Daniel capítulo 7, 8, 9, 10 e 11 e 12. Porque a Bíblia fala de um reino que permanecerá para todo sempre. E de acordo com o Salmo 89, que também é um salmo profético, vai perpassar por todas as gerações. Todas as gerações, todas as pessoas do mundo inteiro saberão que Jesus é o Filho de Davi, quanto à promessa, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Que bênção, que maravilha a palavra de Deus apresenta. E aí continua aqui no verso 8 do Salmo 89. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Não há ninguém semelhante a Deus. Deus é único. Deus é tão maravilhoso, tão grandiosíssimo, que não há palavras que possam descrever todo o seu ser. Mas ainda que ele seja tão grandioso, é um Deus relacional. É um Deus que manifestou, se revelou ao mundo através da criação dos céus e da terra, através da criação do ser humano, através da vida de Jesus. Então Jesus é a expressão maior do próprio Senhor. És poderoso, Senhor, envolto em fidelidade. E continua no verso 9. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. O salmista exalta a grandeza de Deus. O salmista se vê pequenino diante da majestosa e grandiosa expressão do poder criador de Deus. E olha que ele só está apenas apontando para as coisas criadas. Se você olhar o corpo humano por um microscópio, você vai ficar impressionado com o poder de Deus. Há uma célula, escute bem, uma célula, e nós temos 10 trilhões ou mais de células no corpo humano, uma célula é muito mais complexa na sua engenharia, na sua organização, na sua funcionalidade, do que qualquer prédio construído pelo ser humano. Entende isso? Isso, uma célula, que para ser vista precisa de um microscópio que aumente no mínimo em 400 vezes, né, o objeto observado. Agora olhe por um telescópio. Vá a um planetário da Gávea, por exemplo. Vá ao planetário da Gávea ou outro planetário e pegue um telescópio e olhe e aponte esse telescópio para o espaço sideral. Segundo os estudiosos, há mais estrelas, escute bem, há mais estrelas no universo do que de todos os grãos de areia de todas as praias deste mundo. Se você pegar um grão, ou melhor, um punhado de areia na sua mão, vai demorar, mas você vai conseguir contar quantos grãos de areia existem na palma da sua mão. E você vai ficar impressionado com a quantidade. Agora dê um pulo na praia da sua cidade.
e você vai ver toda aquela extensão de praia. Não dá para contar. E agora imagine todas as praias do litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul até o Pará. E tente imaginar todas as areias de todas as praias do mundo inteiro. Pois bem, os cientistas já concluíram de que há mais estrelas no universo do que de grãos de areia das praias do mar. Pois é, essa é a grandeza de Deus. Nós ficamos abismados, boquiabertos com a grandeza de Deus. E é esse Deus que se revelou a nós, a você e a mim, através de Jesus. O verso 13 do Salmo 89 diz: o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à frente. O salmista fica impressionado com a criação de Deus. Mas o que lhe impressiona, além da grandeza do poder de Deus, é o amor e a fidelidade de Deus. Muitas pessoas são temidas pela força, são temidas pelo poder de mando, são temidas pela capacidade de fazer coisas porque têm uma liderança forte, pungente, são autoritárias, são mandonas. Pois bem, há pessoas assim, mas elas só têm poder, mas não têm amor, não têm misericórdia, não têm fidelidade. Quem governa só pelo poder ocorre o risco de ser um tirano. E há pessoas que têm poder, mas não têm amor. E poder sem tirania, ou melhor, poder sem amor, gera tirania em muitos casos. Por outro lado, poder sem sabedoria gera atos de insensatez, gerando sofrimento para os seus liderados. Deus tem todo o poder, mas Deus é amor e fidelidade. A prova disso é Jesus. Jesus veio para manifestar o amor de Deus e a fidelidade de Deus. Continuando aqui no Salmos 89, no verso 20, a Bíblia diz assim: encontrei palavras do Senhor, encontrei meu servo Davi, ungiu com meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Que bênção! Vejam, o poder de Deus, mas o amor e a fidelidade. Davi pôde vivenciar na sua história o amor e a fidelidade de Deus, como também o seu poder. Com o poder de Deus, escute bem, com o poder de Deus, Davi matou um leão e um urso e salvou as suas ovelhas. Com o poder que havia recebido, porque foi ungido pelo Senhor. E com esse poder, Davi derrotou Golias e desbaratou todos os seus inimigos. Mas Davi exerceu o seu reinado, porque experimentou o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Davi errou, Davi pecou, Davi foi imperfeito em suas ações, mas ele pôde contar com o amor perdoador da parte de Deus, mediante o arrependimento de Davi e a sua confissão. E ele pôde experimentar, vivenciar a fidelidade de Deus em todo o tempo da sua vida. Não é à toa que nos últimos dias da sua vida, ele chamou seu filho Salomão e o instruiu, dizendo nas suas últimas palavras: mantenha-se fiel ao Senhor, e ele cumprirá as promessas que ele me fez na tua vida. Seja fiel a Deus, porque Deus tem sido fiel comigo e será fiel com você, ou fiel a você. Meu querido, nós podemos
contar com o amor de Deus diante das dificuldades que enfrentamos. Esse amor que não nos deixa, que não nos afasta dele. A fidelidade que Deus, com ela, nos garante nos guardar e nos proteger. E esse poder para nos conceder a vitória em nossas lutas. E ainda falando a respeito de Davi, no verso 26, a Bíblia diz: ele me dirá, falando a respeito da geração de Davi, ele me dirá: tu és meu rei, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Outra vez o binômio amor e fidelidade. E interessante que continua o Salmo, aqui no verso 34 do Salmo 89. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Que coisa interessante. Deus colocou outra vez garantias de que iria cumprir a sua aliança, que fala de fidelidade. Para que haja a manutenção de uma aliança entre duas partes, é preciso que haja fidelidade de ambas as partes. Deus fez uma aliança com os hebreus a partir do momento que os tirou do Egito. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus ali estabeleceu aliança com o seu povo através de Moisés, derramando um sangue de touro sobre os instrumentos daquela aliança, o livro, os objetos que ali estavam e sobre o povo. Mas o povo quebrou esta aliança. O povo pecou contra Deus, se afastou de Deus, assim como o homem ou a mulher que se torna infiel para com o seu cônjuge, quebrando a aliança, o povo quebrou a aliança com Deus. Mas Jesus veio, e diz a Bíblia, que em Jesus Deus fez uma nova aliança. Por isso que na celebração da ceia, Jesus disse, lá pegando o pão: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E após a ceia, ele pegou o cálice, este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Deus veio, através de Jesus, estabelecer uma nova aliança. E Jesus, sendo o filho de Davi, o filho da promessa, veio cumprir esta aliança. Interessante é que Davi nasceu em Belém, da Judéia. Belém de Judá. Pois bem, centenas de anos depois, Deus mandou um casal sair lá da Galileia. Pense no Nordeste e pense no Sul. Então Deus fez um casal de noivos, no caso José e Maria, eles estavam noivos, ela ficou grávida e, se aproximando do tempo de dar à luz, José recebeu a ordem do imperador: todos deverão se recensear na sua cidade natal. E aí José teve que ser obrigado a viajar do Nordeste, vamos imaginar qualquer estado dos 9 estados do Nordeste, saiu do Nordeste e a sua esposa Maria, montada num animal, os dois caminharam, viajaram para sair lá do Nordeste para a parte sul de Judá, ali em Belém. E chegando lá, chegou o momento dela dar luz e numa estrebaria, Maria teve o seu filho, Jesus, e o colocou numa manjedoura envolta em panos, cumprindo assim a promessa de Deus: meu filho, o Salvador do mundo, nascerá na cidade de Belém, na cidade do povo que havia o Senhor prometido. Isso é muito interessante. Deus fez essa promessa e Deus cumpriu, porque Deus é amor, porque Deus é fiel. E é interessante que a partir do verso 43 ou 46 encontramos outra parte do Salmo, porque essa parte aqui fala exatamente da promessa de Deus, do cuidado de Deus e realmente da fidelidade de Deus. Porém,
Só para pontuar, no verso 38, a Bíblia diz assim: mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido, revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Por quê? Israel, como falei antes, quebrou a aliança. E uma vez quebrada a aliança, Deus não pôde mais cuidar daquele povo, porque o povo havia se afastado de Deus. Mas como Deus havia prometido, eu vou manter uma lâmpada acesa, ou seja, da linhagem de Davi, não vai faltar quem se assente no trono. Que coisa impressionante. Por isso que Davi se impressionou. Mas como assim? Se você ler 1 Samuel capítulo 22, ou melhor, 2 Samuel, você vai ver que Davi fica impressionado quando ele ouve do profeta que diz assim, Deus falou para o profeta: diga a Davi que eu faço uma aliança com ele e que dele virá, sempre haverá um que se assente no trono. O reinado de Davi não terá fim. E de fato, quando nasceu Jesus, aos 30 anos Jesus começou seu ministério terreno, e sabe como Jesus foi chamado? Filho de Davi, com base na promessa de Deus. Por isso que Jesus é a fiel testemunha. Jesus é a prova incontestável do amor de Deus para com você, para comigo, para com todos nós. E o Salmo 89, no verso 46, assim: até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? É estranho porque parece uma outra temática, um outro assunto, mas na verdade é o mesmo tema, porque está falando na primeira parte do amor e da fidelidade de Deus na criação do mundo, no poder do Senhor sobre os céus e a terra, e nessa graça, amor e fidelidade de Deus, escolhendo Davi e prometendo a ele uma descendência que sempre iria estar no seu trono, num reinado sem fim. De repente, Jerusalém é destruída, a cidade é abalada, o povo vai para o cativeiro, e aí então vem esse clamor: Deus, cumpra a tua palavra. E é interessante, no verso 50, se aproximando do fim do Salmo 89, diz assim: lembra-te, ou melhor, o verso 49 que eu vou ler: ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra a primeira parte do Salmo? O teu amor, a tua fidelidade. O salmista vai exaltando ao Senhor: eu quero cantar o teu amor, a tua fidelidade. Mas diante dos destroços da cidade, diante dos problemas, vem a pergunta: Senhor, onde está o teu amor? Onde está a tua fidelidade? Não é assim que alguns estão se perguntando diante da quarentena, da Covid? Cadê, Senhor, o teu amor? Onde está a tua fidelidade? As igrejas estão com as portas fechadas, pessoas doentes, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 70 mil pessoas mortas pela Covid. Senhor, onde está? Cadê teu amor? Cadê tua fidelidade? Meu querido, é comum nós fazermos um grande ponto de interrogação diante dos problemas. Onde está o Senhor? Onde está o seu amor? Onde está a sua fidelidade? Mas nós temos que crer, como diz a Bíblia, nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. O salmista perguntou: onde está o amor de Deus? Onde está a fidelidade de Deus? E aqui no verso 59, ou melhor, no verso 50, ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos. Israel teve que ouvir burburinhos, conversas atravessadas, zombaria, chacotas. Mas ainda que passando por tudo aquilo, o povo se manteve fiel a Deus, crendo em Deus, dependendo de Deus. E no penúltimo verso diz assim: das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontas a cada passo o teu ungido. Ou seja, aqueles que serviam a Deus estavam sendo vigiados, sendo criticados, porque diziam crer em Deus e Deus
aparentemente tinha se afastado. Lembra, Jesus na cruz ouviu zombaria a ponto de alguns falarem assim: não creu em Deus? Cadê Deus? Não salvou a muitos porque não se salva. Curou a tantos porque está na cruz. Não disse que Deus o amava? Cadê Deus? Mas Cristo suportou todo o vexame, toda a zombaria, toda a maledicência, suportou a vergonha, o vexame, por amor a você, por amor a mim. Era você, seria eu, seria cada um de nós naquela cruz, mas Deus, por amor a nós e pela fidelidade de Deus, colocou o Filho dele e o deixou morrer. Mas ao terceiro dia, Cristo foi ressuscitado e hoje ele pode ouvir a sua oração de arrependimento, de quebrantamento, dizer: Deus, eu não quero mais duvidar do teu amor, da tua fidelidade, eu quero crer no teu Filho amado Jesus. É por isso que o verso 52, com o qual o salmista termina o Salmo 89, diz assim: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você diga: bendito, louvado seja o nome do Senhor para sempre, amém, amém. Que Deus te abençoe.